Você conhece a história de Naamã? A Bíblia relata que ele era um oficial bem conceituado na Síria, porém ele sofria de lepra. Ela nos diz que na casa dele tinha uma menina que tinha sido levada como escrava do povo de Israel para estar servindo a ele e sua família. Essa menina, vendo a aflição da sua senhora e do seu senhor, falou que se ele fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. Sua senhora, então, o animou. Ele então se agarrou a essa esperança, falou com o seu rei e foi autorizado a ir atrás desse profeta. Chegando lá, ele não foi recebido pelo profeta, e sim por um dos seus servos, o qual disse para ele que ele deveria ir até o Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Naamã ficou revoltado, porque ele esperava. Era a ação do profeta sair ao seu encontro, impor as mãos sobre ele e curar. E ele foi embora, muito chateado. Mas ali, no caminho retornando, um dos servos de Naamã falou: meu senhor, se te pedisse coisa difícil, o senhor não faria? Então por que não fazer essa ação, né, que o profeta te solicitou? E Naamã então foi para o Rio Jordão, começou a se lavar, sábado, primeira, segunda, terceira, quarta. Acredito eu que nada aconteceu, porque a Bíblia fala que no 7º mergulho que ele deu, ele saiu limpo com a pele como pele de bebê. Assim acontece com a gente. A gente pede algo a Deus, a gente sabe que Deus vai dar, mas a gente quer do nosso jeito. E o Senhor sabe que não pode ser do nosso jeito, Ele vai nos dar, mas não pode ser da maneira como nós achamos, porque a maneira como nós achamos é uma maneira que pode nos prejudicar. Por exemplo, por que o profeta não recebeu Naamã? Porque Naamã estava leproso, a lepra era impura, um profeta não poderia ter contato com o leproso. Então tinha um porquê, mas ele não deixou de atender Naamã. Depois que Naamã foi curado, Naamã retornou para agradecer Eliseu. E aí sim Eliseu pôde ter com Naamã. Quantas vezes nós precisamos primeiro ser purificados para que a gente entenda a resposta, sabe? Não, essa semana aconteceu uma coisa muito chata comigo. E é por isso que eu entrei até mesmo nessa história de Naamã. A empresa com a qual eu trabalho, ela fez uma reorganização dos professores. E aí, essa reorganização ia começar pelas escolas. E a escola com a qual eu trabalho, fazendo essa reorganização, ela teve que mexer com o meu horário e eu fiquei muito chateada. E aí entrou a Liliane, que aprendeu que para ser validada, para o trabalho dela ser validado, ela precisa sempre ter respostas positivas. Então eu aprendi desde criança que uma ação boa, né, ela era retribuída com outra ação boa. Porém, nem sempre vai ser assim. Né? O termômetro na minha vida que me fazia saber que eu estava indo bem era ter respostas positivas. Ai, meu Deus. Porque meu pai aprendeu isso, então ele passou isso pra mim. Minha mãe aprendeu dessa maneira, então ela passou isso pra mim. Sim, tudo que a gente faz de bem, a gente recebe sim uma resposta. Ela pode ser positiva, como também negativa. Agora, o resultado dela, que pode demorar, com certeza será positivo. Então, que nesse dia, no dia de hoje, você possa entender que se as coisas não acontecerem do jeito que você quer, não é porque você não é bom o suficiente ou porque você fez algo errado. É simplesmente porque naquele momento é necessário que aconteça daquela forma para que o resultado positivo ele venha. É somente isso. O resultado positivo ele vai vir, mas não da maneira com que nós pensamos. Então tiveram que mexer no meu horário, eu fiquei tão chateada. E nisso eu tomei a ação feita por impulso. A primeira coisa que eu quis fazer foi mudar de escola, mas o Senhor novamente frustrou os meus planos, porque não era do jeito que eu pensava, e sim da maneira dele. Eu não saí, eu não consegui remanejar, porque não tinha uma escola que me agradasse naquele momento, e eu permaneci na escola que eu estou, né? E eu fiquei muito indignada, mas o Senhor foi falando no meu coração e falou: Liliane, só confia. Confia. O primeiro passo você já deu, que foi de vir até a mim. Agora, o segundo passo é você confiar em mim. Então confie no Senhor, confie no processo que Ele vai te dar. Não vai ser fácil. A gente pode se sentir frustrado, mas se a gente obedecer, se a gente fizer igual Naamã, que foi lá e mergulhou, o resultado será extraordinário.